Olá, amigos e amigas, bem-vindos a mais um encontro com o professor Heron. Muito bem, nesse encontro de hoje, nessa aula de hoje, nós vamos resolver alguns exercícios conforme eu combinei com vocês na semana passada. Nós já terminamos toda a parte teórica do que poderia cair em termos de eletricidade, nesses vestibulares, mais do Enem e das particulares. E agora resta a gente exercitar, né? Nesses exercícios de hoje, a gente vai continuar falando sobre exercícios com equipamentos eletroeletrônicos, né, residenciais principalmente, porque tem uma chance muito grande de acontecer esse tipo de exercício na prova. E eu procurei escolher alguns exercícios que pudessem abordar questões que poderiam suscitar algum tipo de dúvida, como qual tipo de fórmula utilizar, o que acontece quando a potência, quando há uma associação de resistores, quando eles estão em série, quando estão em paralelo, quando muda de uma para outra. Então, eu procurei fazer esse tipo de abordagem, ok? Então, são exercícios mais próximos daquilo que você pode encontrar no dia da prova. Então, vamos a eles. Vamos aos exercícios sem demora. Exercício número 1. Uma luminária com vários bocais para conexão de lâmpadas possui um fusível de 5 amperes para a proteção da rede elétrica alimentada com uma tensão de 110 volts, como ilustrado na figura. Aqui está o fusível, aqui está a rede com os bocais, e esse fusível está ligado numa rede de 110 volts. Calcule a potência máxima que pode ser dissipada na luminária e o número máximo de lâmpadas de 150 watts que podem ser conectadas nessa luminária. Muito bem. Essa questão aqui, ela está aqui de uma maneira muito interessante, porque ela está falando disso aqui, ó, um fusível. E aí eu preciso falar com você o seguinte a respeito disso. Um fusível e um disjuntor, eles têm a mesma função. O fusível e o disjuntor são elementos de proteção de um circuito. Quando for para calcular o valor de fusível e calcular o valor de disjuntor, ele está falando para você fazer o cálculo da corrente elétrica. Ponto. Cálculo do valor de fusível, cálculo de valor de disjuntor, é cálculo de corrente elétrica. Segunda observação, tanto o fusível quanto o disjuntor são ligados em série com aquilo que você quer proteger. Ok? Agora, há uma diferença. É que o fusível, você pode obter com o fusível valores menores, tipo 1, 2, 0,5, 1, 2 amperes, 3 amperes, 5 amperes. Os disjuntores, os valores são sempre múltiplos de 5, certo? Então, quando você fizer o cálculo para disjuntor, você tem que escolher sempre o número imediatamente acima do valor encontrado, múltiplo de 5. Nós vamos exercitar um exercício aí. Mas o fusível, ele tem a mesma função, é a mesma questão, só que ele pode ser encontrado em valores próximos, menores, próximos daquilo que você calcula. Beleza? Então, olha aqui. Ele quer que eu calcule a potência máxima que pode ser dissipada e o número máximo de lâmpadas que eu posso conectar ali. Bom, se eu quero a potência máxima, né, eu tenho que utilizar a corrente máxima que ele pode suportar. E ele falou para mim que é 5 amperes. E está ligado a uma DDP de 110, essa potência máxima é só usar potência igual a I vezes U, essa expressão aqui, eu já disse a você que você pode usar ela sem problema nenhum em qualquer situação, porque ela é a regra geral da potência para a eletricidade. Então nós vamos achar uma potência de 550 watts, a potência máxima que esse fusível pode suportar. O número máximo de lâmpadas, então, é o seguinte, olha, se cada lâmpada tem 150 watts de potência e eu só posso ter no máximo 550, é só dividir um pelo outro, uma regrinha básica, bem elementar, nós vamos encontrar que N é igual a 3,7, né? Mas o problema é que eu não tenho 0,7 lâmpadas, né? Não tenho metade de uma lâmpada. Uma lâmpada ou ela é inteira ou ela não é nada. Então, 3,7, ou você adota 4 lâmpadas ou 3. Só que 4 ultrapassaria os 550. 4 vezes 150 daria 600 watts. Passaria aquilo que o fusível pode suportar. Então, a resposta é 3. Agora, por quê? Olha, porque quando eu conecto essas lâmpadas aqui, todas elas vão ficar em paralelo. E quando elas estão em paralelo, a soma das correntes de todas elas é a corrente que vai passar por aqui, pelo amperímetro.
Então, eu só posso ter 3, porque a soma das correntes aqui vão me dar uma potência, né, que vão dar aqui em torno de 450 watts. Se forem 3, se forem 4 vai dar 600. Ultrapassa os 550 que o disjuntor pode suportar. Beleza? Próxima. Um eletricista tem a tarefa para resolver. Precisa instalar 3 lâmpadas cujas especificações são 60 watts, 110 volts, numa residência onde a tensão é 220. Então, tem lâmpadas com 60. Isso aqui a gente chama de especificação nominal, ou, né, é o que está escrito na lâmpada. Significa dizer que a lâmpada brilha com 60 watts? Não. Significa dizer que ela só vai brilhar com 60 watts se você ligar ela em 110. Se você ligar numa DDP maior que 110, ela vai queimar. Ela vai brilhar muito mais do que 60 e vai queimar. Se você ligar numa DDP menor do que 110, ela vai brilhar menos. Ela só vai brilhar com 60 se for ligada em 110. Tá, e se eu tiver que ligar numa casa com 220? Então vamos ver aqui. Essas são as 3 possibilidades que o rapaz me dá. Ou 3 em série, ou as 3 em paralelo, ou 2 em série com uma paralela. Nesse caso aqui, ó, em todos os casos, perdão, as lâmpadas são iguais. Então, note bem que a resposta é a letra E. Esse é o valor nominal. Se eu tenho 3 lâmpadas em série, elas são iguais. Se eu tenho 3 resistores em série, eles são iguais. Eles são percorridos pela mesma corrente, mas dividem a DDP. Se eles estão em paralelo, eles dividem a corrente e têm a mesma DDP. Aqui a DDP é igual, aqui a DDP é dividida. Aqui é corrente dividida, aqui a corrente é igual. Então, se eu tenho 3 lâmpadas aqui, as 3 vão estar conectadas nas extremidades com 220, é porque cada uma ficou com 73,3 volts. Aqui, cada uma vai ficar com 220 volts. Nesse caso, 73,3 é menor do que 110. Então, as 3 lâmpadas vão funcionar, só que com brilho menor do que esse que está especificado aqui. Ó. Porque a DDP nelas, em cada uma delas, é menor do que a DDP nominal. Aqui, 220, ó, cada lâmpada vai ficar com 220. É maior do que o 110, então as 3 lâmpadas vão queimar aqui. Todas as 3 lâmpadas. Nesse esquema aqui, essa lâmpada sozinha está em paralelo com essas duas juntas. Essas duas estão em série e a equivalente delas está em paralelo com essa. Como essas duas aqui estão em paralelo, elas dividem a DDP, que é a mesma dessa, porque essas duas estão em paralelo. Então, aqui a DDP é 220, ó, VA, VB, 220 para essa. Aqui também é VA, VB, então as duas juntas 220. Só que como elas são iguais, 110 para cada uma. Então essas duas aqui vão brilhar normalmente, ó. 110 é o que ela suporta. Inclusive vão brilhar com 60 watts. Agora essa aqui vai se queimar. Né? Então está especificado aqui. Ó, no esquema 1, a tensão será dividida pelas 3 lâmpadas. Cada lâmpada submeterá uma tensão de 73,3 volts. Valor abaixo da tensão nominal de cada uma, logo as lâmpadas não queimarão. Funcionarão abaixo da capacidade delas, de brilho, mas não queimarão. No esquema 3, todas as lâmpadas queimarão, pois todas as lâmpadas estão em paralelos, elas não dividem a tensão delas é 220. Acima dos 110, então elas vão queimar. No esquema 2, a lâmpada de baixo recebe sozinha toda a tensão 220 e acima cada uma delas 110. Então logo não queimará. Já as outras duas lâmpadas vão brilhar, queimará a de baixo, né? As outras lâmpadas vão brilhar normalmente, pois vão dividir entre si igualmente a tensão de 220. Como são iguais, vão dividir pela metade e vai ficar com 110 para cada uma, né, que é o valor nominal. Logo, elas não queimarão, mas vão funcionar, inclusive, de maneira normal. Resposta certa, letra E. Beleza? Essa questão é muito importante. 3. A figura representa um reostato de pontos que consiste em uma associação de resistores em que ligações podem ser feitas nos pontos indicados pelos números de 1 a 6. Na situação indicada, o resistor de 2 é percorrido por uma corrente elétrica de 5 A. Quando nele se aplica uma diferença de potencial U entre os terminais A e B, né,
ou seja, quando esse resistor aqui de 2, quando você é ligado aqui, ó, A, B, desta maneira como a figura indica, ele é percorrido por uma corrente de 5 amperes. Então veja que esses resistores de 6, de 8 e de 10, eles não estão ligados. Só tem um potencial aqui, os outros pontos não estão ligados. Então esses três estão fora do circuito, eles não operam. Apenas esses dois aqui, ó, em série. Aqui, ó, o potencial A ligado aqui no ponto 1, o potencial B ligado aqui no ponto 3. Então, apenas esses dois ficam entre os dois potenciais. Apenas esses dois funcionam. Dessa maneira, se eu ligar essa chave aqui no ponto 6, se correr com essa chave aqui para o ponto 6, todas as três vão funcionar em série. Então, a resistência equivalente será 30 ohms, é só somar o valor de cada uma delas. Agora, nessa posição aqui, a resistência equivalente é apenas 6. Né? Nessa posição que está aqui, porque eu só terei duas funcionando. Se eu ligasse aqui no ponto 4, eu teria que somar mais essa. No ponto 5, mais essa. No ponto 6, todas elas. Ok? Como a DTP é a resistência vezes a corrente, se eu botar aqui no ponto 3, eu sei que aqui ele me falou que a corrente é de 5 amperes. Então, o resistor equivalente é atravessado pela mesma corrente, né? Porque estão todos em série. Se a corrente é de 5 e o equivalente é 6, como nós calculamos aqui, ó, nessa situação aqui, ó, 6 vezes 5, 30 volts. Agora, 30 volts não muda se eu modificar essa posição aqui. O que modifica aqui, se eu modificar a chave, é a corrente e a resistência, mas a DDP é constante, certo? Então, a corrente e a resistência mudam uma em função da outra. Se eu ligar essa chave aqui, a minha resistência passa a ser 10. 30. 10, né? 30. Como a DDP é constante de 30, a corrente passou a ser 1 ampere. Tá vendo? Eu modifiquei a resistência e modificou a corrente. Mas a DDP é a mesma. Note que, de uma situação para outra, ó, a resistência ficou multiplicada por 5. De 6 para 30 ficou multiplicada por 5. Então, a corrente diminuiu de 5 para 1. Ou seja, o fator de multiplicação é o mesmo de divisão. Só que se eu aumentar a resistência, a corrente diminui na mesma proporção. Ok? Então, a resposta, letra D de dado. Questão número 4. Aninha ligou 3 lâmpadas idênticas à rede de sua casa, como mostrado nessa figura. Seja VP a diferença de potencial e IP a corrente na lâmpada P. Na lâmpada Q, essas grandezas são respectivamente VQ e IQ. Considerando-se essas informações, o que é correto a gente afirmar? Note que essa aqui é como aquele outro exercício que nós fizemos agora há pouco, né? Desculpa. Você pega um copo d'água para mim? Não, por favor. Essa lâmpada, ela está ligada a uma DDP de 127. Ó. Aqui é A. Aqui é B. Então, ela está ligada em 127. Essas duas juntas, somadas, estão ligadas em 127. Ó. 127, né? Então, elas estão ligadas a um DDP de 127. Bem, note que quando elas estão em paralelo, elas dividem a DDP. Então, se a DDP entre elas é 127 volts, até porque elas estão, as duas em série, estão em paralelo com essa. E quando está em paralelo, tem a mesma DDP. Então, a associação, né? Então, essa fica com 63,5 e essa também. Somadas, essas duas vai dar 127. Certo? Então, essa aqui diminui a sua DDP. Então, veja. Ao analisarmos a imagem, percebemos que P está em paralelo, ou seja, a mesma DDP, com as outras duas lâmpadas. E a tensão na lâmpada P é 127, enquanto a lâmpada Q divide essa mesma tensão com a outra lâmpada. Ambas ficaram, as duas de baixo, né, com 63,5. Lembrando que I é igual a U sobre R, pense, se a resistência em P é R, e a associação, e nessa associação aqui é 2R, porque aqui é R em série
2R. Aqui a resistência é R, aqui a resistência é 2R. Então a resistência aumentou aqui. A resistência aqui é maior do que aqui, certo? E a DDP aqui é maior do que em cada uma individualmente. Como a corrente é proporcional a U, ou seja, quem tem maior DDP tem maior corrente, e inversamente proporcional a R, quem tem maior resistência tem menor corrente, e as resistências em cada lâmpada são iguais, a tensão P é maior, bem como a corrente elétrica que passa por aqui. A resistência aqui, nesse trecho, é menor, a resistência aqui é maior. Então, aqui a corrente vai ser maior do que aqui. Ok? Letra B. Esse é o número 5. A geração de energia elétrica através da luz se dá pelo uso de células fotossensíveis. Olha, essa é a terceira questão que eu coloco para vocês desses geradores, desses painéis solares. Essa questão já caiu de 2010 até 2019. Caíram 2 questões de painéis voltaicos e uma terceira também de painel voltaico, só que não com essas características de energia. Mas já caíram 2, falando sobre rendimento de painel voltaico, essas coisas todas, que eu espero resolvê-las mais próxima da prova. Mas hoje, o que é importante hoje você fazer sobre painel voltaico? Esse tipo de análise que nós estamos fazendo aqui, ó. As células fotovoltaicas em geral são constituídas de materiais semicondutores com características cristalinas e depositados sobre sílica. Essas células, agrupadas em módulos ou painéis, compõem os painéis solares fotovoltaicos. A quantidade de energia gerada por um painel solar é limitada pela sua potência, ou seja, um painel de 145 watts com 6 horas úteis de sol gera aproximadamente 810 watts por dia. Assinale o número de horas em que o painel acima consegue manter acesa uma lâmpada fluorescente de 9 watts. Gente, aqui já começaria por você encontrar uma pequena incoerência. Eu vou mostrar por quê. Ó. Ele está falando que esse painel tem 145 watts e fica ligado 6 horas úteis, né, de sol, 6 horas úteis de sol. Então, o painel com essas horas úteis, se nós fizéssemos essa conta, nós encontraríamos 870 watts hora de energia. Porque energia é potência vezes tempo. E por que ele colocou 810 horas? Né? No texto ele fala em 810 horas, em 810 watts, horas não, watts, né? Por dia. Porque certamente ele considerou algum tipo de dissipação que possa existir nesse tipo de painel. Essa aqui seria, esses 870 seria a energia total e essas 810 a energia útil armazenada. Essa aqui é a energia útil, essa total. Bom, então vamos lá. Outro erro que você poderia encontrar aqui é quando você diz assim, ó, ela gera aproximadamente 810 watts por dia. Não é por dia. Não deveria ser por dia. Porque se for por dia, não existe potência dividido, porque essa preposição por indica uma divisão. Então você poderia pensar assim, poxa, há uma incoerência nesse texto, né? Porque aqui nós teríamos 810 watts por dia. Sim, mas ocorre que isso aqui é apenas uma forma de quantizar. Ele não disse que ele gera energia, ele disse que ele gera potência. E por que essa quantização? Porque eu vou utilizar ela aqui, ó. Em um dia, se eu gero 810 watts, em 24 horas gera 19.440 watts hora. De forma similar, eu faço a mesma coisa com a lâmpada, para saber quanto que essa lâmpada consumiria em um dia. Se ela tem uma potência de 9 horas em 24 horas, 216 watts hora. Isso, watts vezes hora, é energia. O watts por hora não é energia. Esse por hora é apenas para que a gente possa quantizar a energia em horas, certo? Então, igualando a quantidade de energia gerada pelos painéis com o consumo da lâmpada, nós vamos só fazer essa conta. É só igualar os dois para encontrar o valor de T igual a 90 horas. Eu espero que você tenha compreendido essa questão dos 145 watts para esses 80
e compreendido o problema do enunciado, né, que 810 watts por dia não é unidade de energia. Energia é 810 watts vezes um dia, vezes hora, vezes minuto. E que esse por dia serviu apenas para orientar essa transformação que eu vou fazer aqui, para igualar os dois no mesmo tempo, para poder comparar os dois aqui, tanto a lâmpada quanto o painel. Essa questão, olha bem, essa próxima questão que está aqui é uma questão que eu até resolvi ela lá no pessoal do intensivo. Duas questões que eu estou repetindo aqui. Porque, veja bem, existem algumas questões de matemática, e eu venho chamando a atenção de vocês para isso, que é importante você prestar atenção apenas. Que você pode resolver determinadas questões se você se lembrar das aulas de matemática. Você não precisa nem de lembrar das aulas de física completamente. Né? Não precisa nem de lembrar. Por exemplo, questões de gráfico. Questões de gráfico a gente faz com análise matemática de gráfico. É claro que você precisa conhecer as grandezas físicas e fazer com as grandezas físicas a interpretação dos gráficos, claro. Mas é muito importante que você não compreenda que são coisas que sejam coisas diferentes. Que você olhe para a matemática, olhe para a física. Ah, na aula de matemática o professor me ensinou gráfico, aqui é outra coisa. Não, não. O fundamento é o mesmo. Então, assim você economiza, você se desgasta menos. Então, essa resolução, eu trouxe ela de volta para vocês aqui para mostrar para vocês uma coisa muito importante. Olha, a resposta é a letra C. Ó, 3 ohms e 12 volts. Porque quando eu olho para essa figura apenas, ó, só para isso aqui eu só vejo que é uma função de primeiro grau, ó, é uma reta, é uma função do primeiro grau, é uma função decrescente. Toda função do primeiro grau é do tipo y é igual a b mais a x. É essa função aqui, ó. Se eu comparar essa com essa aqui, ó, no lugar de y entrou u, e é verdade, ó, volts. No lugar do x, ó, entrou i, e é verdade aqui, ó, ampere. Então, no lugar do B, entrou a força eletromotriz. No lugar do A, entrou a resistência interna. Como é que você interpreta isso olhando para o gráfico? Ora, esse termo aqui, um termo independente, não é o ponto onde a reta toca o eixo Y? 12. Então, como esse termo está substituindo o E, é porque a força eletromotriz corresponde ao B, ou seja, vale 12 volts. 12 volts. Como o A e o R estão na mesma posição, quer dizer, se o A é a inclinação da reta, R, a resistência interna, também é a inclinação dessa reta. Você pode calcular essa inclinação da reta pela tangente, ó, 12 dividido por 4, 3. Ou então você usar a própria expressão, né, da lei de Ohm-Polier. A corrente de curto-circuito é igual a E dividido por R. Né? Nós vamos encontrar o mesmo 3. Ok? Agora, essa análise de gráficos, sempre, todos os gráficos você pode fazer isso. Essa análise você pode fazer da seguinte maneira, olha, a área dessa figura calcula a potência, U vezes I. A área dessa figura calcula a potência, U vezes I. Outra coisa, esse ponto que está aqui, ó, esse ponto é o ponto 0, 12. Esse ponto aqui é o ponto 0, aliás, 4, 0. O primeiro número sempre é o do eixo X, o segundo é sempre do eixo Y. Por isso é o gráfico IV. Para I igual a 0, V igual a 12. Para I igual a 4, V igual a 0. O aluno poderia me perguntar assim, professor, mas como é que eu posso ter uma voltagem 0 e ter corrente elétrica? Bom, aí, gente, não é uma corrente qualquer. É uma corrente de curto-circuito. Vamos entender o que é uma corrente de curto-circuito. Vamos entender o seguinte. Eu tenho aqui uma bateria, certo? Isso é uma bateria. Eu tenho os dois polos da bateria, o positivo e o negativo. O que eu colocar aqui no meio vai funcionar com essa DDP. Vai criar uma potencial numa ponta e potencial no outro. Então eu vou criar uma DDP nesse elemento do meio e ele vai funcionar. Um resistor, um capacitor, seja lá o que for. Agora, se eu pegar os dois polos da bateria e ligar um diretamente para o outro, ou seja, se eu não colocar resistência no meio dos dois, eu encosto um polo no outro.
eu encosto um potencial no outro. E uma das propriedades que nós trabalhamos lá no início é que quando corpos semelhantes estão em contato, eles ficam com o mesmo potencial. Mesmo potencial. Olha o que eu falei? Falei o mesmo potencial. Significa dizer que o potencial daqui vai ficar o mesmo desse. Então não vai haver diferença de potencial. Não vai haver diferença de potencial. Só que a corrente aqui é máxima porque não tem resistor. Então isso nós chamamos de curto-circuito. O curto-circuito é uma igualdade de potenciais, uma igualdade de potenciais que não sejam zero, de um polo de uma bateria, por exemplo, ou de uma tomada, uma igualdade de potenciais quando se encostam, sem que haja resistência entre esses dois polos, ou entre esses dois potenciais. E nesse curto-circuito, nesse curto-circuito, a corrente elétrica tem intensidade máxima. Então, atenção para isso aqui. É por isso que nós podemos utilizar esse valor aqui de 0,4. Beleza? Aqui é a corrente de curto-circuito, aqui é a força eletromotriz. Questão 7. A figura a seguir mostra um esquema elétrico de dois circuitos da cozinha de uma casa, na qual está ligada uma geladeira de potência especificada na própria figura, aqui é 120 watts. Em cada uma das duas tomadas, eu tenho duas tomadas apenas aqui, ó, 1 e 2. Então eu não posso ligar todo mundo aqui, eu tenho que ligar só 1 e 2. Né? Pode ser ligado apenas um eletrodoméstico de vez, nada de ligar T, aquelas bobeirinhas lá não. Os eletrodomésticos que podem ser usados são micro-ondas, 120 volts, 900 watts. Ó, novamente a leitura nominal dos aparelhos, né? Quer dizer que o micro-ondas ele vai funcionar com 900 watts se você ligar ele em 120. O liquidificador é 200 watts em 120, a cafeteira 600 em 120 e a torradeira 850 em 120. Então tá aqui. Esses três elementos, a geladeira, a tomada 1, a tomada 2, estão os três em paralelo com a mesma DDP. Ó, estão em paralelo, ó. A. A outra ponta aqui, ó. B. Então nós temos A, B, A, B, A, B. Ou seja, eles estão os três em paralelo. Quanto maior for a corrente elétrica suportada por um fio, maior é o seu preço. O fio que representa a escolha da mais econômica possível para esse circuito, que deverá suportar, dentre outras opções, uma corrente de quanto? Gente, se eu quero que o meu fio suporte, eu tenho que fazer a conta com o máximo que eu posso usar. O máximo que eu posso usar de potência. Então, eu vou ter que pegar as maiores potências. Veja, aqui está as potências dadas para mim pelo problema. As maiores potências são micro-ondas e a torradeira. A geladeira já está ligada permanentemente. Então, o valor máximo da corrente deve ser dado com os aparelhos que possuam a máxima potência. Então, nesse caso, eu vou ligar aqui em paralelo o meu micro-ondas e a minha torradeira. Quando eu divido, ó, como I é igual a P sobre U, quando eu dividir a potência, essa aqui, por essa DDPU, eu vou encontrar a corrente em cada um desses elementos aqui. Ó. Então, no micro-ondas deu 7,5, o liquidificador 1,5, a torradeira não fez a conta aqui, né? A geladeira 1. Mas por quê? Olha bem. A corrente total, então, vai ser, né, 120 dividido por 120, 900 por 120, 850 por 120. Então, eu somo essas aqui, repito o denominador, encontrei 15,5. Essa é a corrente máxima que eu vou poder obter ligando os aparelhos com a máxima potência. Agora, como eu disse para vocês, o disjuntor não existe disjuntor de 15,5, nem de 16, nem de 17. Os disjuntores são sempre múltiplos de 5. Então, você tem que escolher o valor imediatamente acima do que você calculou. Se eu achei 15,5, o próximo valor múltiplo de 5 maior do que 15 é 20. Então, a resposta desse problema aqui é, letra D, 20 amperes. Ok?
Essa questão 8 é uma questão extremamente importante. E eu vou te dar logo uma dica. Todas são importantes. Todas dessa aula são importantes. Todas são importantíssimas. Você tem que dominar. Você não pode só resolver a questão. Você tem que resolver e dominar a questão. Olha o conselho que eu estou te dando. Isso é uma guerra. Nós temos que dominar essas questões aí. Eu estou simplificando para você, eu estou botando na bandeja para você. Então, preste atenção. Essa questão aqui, eu vou explicar para você. E você vai tentar fazer sozinho. Depois que você tentar, você vai fazer de novo. Depois você vai fazer de novo, até que você compreenda plenamente essa questão. Tudo bem? Então vamos lá. Algumas residências recebem 3 fios da rede elétrica, de energia elétrica, sendo 2 fios correspondentes às fases e o terceiro ao neutro. Então é isso aqui, ó. Eu tenho uma fase aqui. Isso aqui, ó, é uma fase, ó, daqui, veio para cá e veio para cá, certo? Isso aqui é outra fase, ó. Uma fase, outra fase. Esse fio do meio aqui é o neutro, ó. Neutro, não é o terra. Não é o terra, é o neutro. Tá, vamos ver. Mas, professor, por que está o símbolo terra? Ele só utilizou esse aqui para representar o neutro, né? Porque a terra também é neutra. Mas no circuito, o que tem isso é terra. Mas ele está dizendo que esse terra é neutro, então ele podemos utilizá-lo como fio neutro. Fio neutro, o fio fase é aquele que tem uma voltagem, ó, uma DDP, 110. O outro também tem, 110. O neutro é 0 volts. Então eu tenho 110 volts aqui, 110 volts aqui, 0 volts aqui. Certo? Os equipamentos existem nas residências, são projetados para ser ligados entre uma fase e um neutro, por exemplo. Por exemplo, a lâmpada, né? Olha aqui, ó. Aqui está a lâmpada, ó. Entre uma fase de 110, ó, 110 e 0. Quando você faz isso, eu pergunto, qual é a diferença de potencial aqui na lâmpada? 110 menos 0, 110. Então, essa lâmpada está funcionando em 110. Na TV, 110 menos 0, 110. 110, ventilador, menos 0, 110. Geladeira, 110 menos 0, 110. Agora, olha o chuveiro. 110 menos 110, 0. Opa, não. Aqui, preste atenção. Você se recorda que eu disse para você que lá na usina hidrelétrica você gera 3 fases e que essas 3 fases, elas nunca se coincidem por causa daquela divisão dos 120 graus? Se você tiver dúvida quanto a isso, eu sugiro você que volte naquela aula. Volte na aula que eu explico para você como se obtém uma tomada de 110 e uma tomada de 220. Eu expliquei como obter uma tomada de 110 e 220. Volta nessa aula. A segunda que eu tenho falado para vocês em relação a essa imagem que nós temos aqui, ó, é em relação a por que aqui 110 menos 110 não dá 0. Por que não dá 0? Gente, 110 numa menos 110 na outra. Porque as fases geradas na usina nunca são coincidentes. Elas nunca vão estar em oposição de fase. Então, enquanto uma está para um lado, a outra está para o outro. Quando eu estou para um lado é positivo, quando para o outro é negativo. Se você falou que a de cima é 110, a de baixo é menos 110. Quando a de cima for menos 110, a de baixo é positiva 110. Então, sempre vai existir essa diferença, né? Então, eu sempre vou poder fazer a conta considerando isso aqui, ó, 110 menos 110, menos com menos vai dar mais, total 220. Então, o chuveiro vai estar ligado em 220. As fases são representadas por fontes de tensão. Tá vendo aqui, ó, de corrente contínua? É só uma representação, hein? Não quer dizer que na sua casa seja corrente contínua, não. A corrente é alternada, ela vai e volta. Nesse exercício, ele falou que a fase aqui está representada por uma corrente contínua por causa desse negócio aqui, ó. É só uma representação.
Apesar de simplificado, o circuito pode dar uma ideia das consequências de uma eventual ruptura do fio neutro. Considere que os equipamentos estejam ligados ao mesmo tempo. Então vamos lá. Letra A. Calcule a corrente que circula pelo chuveiro. Quero calcular a corrente aqui. 2. B. Qual é o consumo de energia em kWh durante 15 minutos de todo mundo aqui ligado, né, ao mesmo tempo. E C. Considerando que os equipamentos se queimam quando operam com a potência acima, né, de 10%, né? Por exemplo, isso aqui, ó, 440 watts. Se ele passar 10% disso, ele vai queimar. Certo? Determine quais são os equipamentos queimados caso o fio se rompa no ponto A. Meninas e rapazes. Letra A. Qual a corrente no chuveiro? Repare que os dados aqui, ó, ele me deu a resistência e a potência. Resistência, potência. Resistência, potência. Para todos os equipamentos, ele me deu o valor da resistência. Da resistência, não da DDP. Ele me deu a resistência e a potência. Agora, como é que eu calculo, então? A corrente é a potência dividida pela DDP. A DDP eu calculei, né, de cabeça, né? No chuveiro, ó, 110 menos 110, 220. Então, 4.400, a potência dividido por 220, 20 amperes. Ou então eu posso usar essa expressão aqui. Mas, professor, você não falou que equipamento eletroeletrônico tem que usar aquela potência igual a U ao quadrado sobre R? Meus amigos, presta atenção mais uma vez aqui. Ó. Presta atenção. Se você estiver inseguro para usar potência igual a R ao quadrado, não use. Se você estiver em dúvida e for equipamento eletroeletrônico da sua casa, TV, geladeira, forno e tal, use potência igual ao quadrado sobre R. Eu só estou usando ali porque, como eu só tenho um resistor e a corrente nele é constante, eu posso usar aquela forma. Mas você vai ter que pensar assim, ó, presta atenção. Potência R vezes I ao quadrado. Você vai usar isso aí quando a corrente I for constante. Quando a associação for série, a corrente é constante. Você pode usar essa fórmula. R vezes I ao quadrado. Potência é U ao quadrado sobre R. Você vai usar isso quando a DDP for constante. Associação em paralelo. A DDP é constante. U ao quadrado sobre R. Certo? Mas nesse caso aqui, foi de propósito isso, para que a gente pudesse olhar para isso aqui. Ó. A corrente no chuveiro é constante, porque ele não está mudando a resistência, nem mudando a DDP. Então eu posso usar essa fórmula aqui que está dando o mesmo resultado, tá vendo? Eu poderia ter usado a outra que também vai dar o mesmo resultado. Agora, na letra B, ele pede o cálculo do consumo da residência toda. Ora, a energia, que você consome energia, né? É potência vezes tempo. Tá aqui, ó. Energia, potência vezes tempo. A potência eu tive que somar todas as potências aqui. De todos os aparelhos. Deu 5.000 watts. 5.000 watts é a mesma coisa que 5 quilowatts. E por que ele quer quilowatts? Porque o exercício pediu para que eu fizesse isso em quilowatts hora. Bom, foram 5 quilowatts em 15 minutos, mas eu quero hora para passar de minuto para hora dividir por 60. Deu esse valor, 1,25 kWh. Agora, e se só um momento, por favor. Tava tudo certinho, né? Tinha que dar uma zebrinha aqui, né? Então vamos lá, ó. Quais os equipamentos vão queimar se esse fio aqui se queimar? O que vai acontecer com os outros equipamentos? Se esse fio não é o fio todo, tá vendo? Ó, daqui para cá ele vai continuar. Daqui para cá ele vai queimar, ele vai desaparecer. Esse fio que vai desaparecer. Certo? Então vamos ver aqui. Ó. Se esse fio desaparece, qual é a DDP na geladeira? Continua sendo, ó, esse fio não é 110, esse de cima. Esse aqui não é 0? 110 menos 0 continua sendo 110.
Na lâmpada, continua sendo 110. No chuveiro, continua sendo 220. Agora mudou aqui. Então mudou no ventilador e mudou na TV. Mudou de que maneira? Olha, eles dois ficaram em série, ó. Esses dois ficaram em série. Eu posso calcular a corrente aqui. Por quê? Porque desse fio para esse outro aqui, a diferença é 220. Desse fio para esse é 220. Então eu tenho uma DDP daqui até aqui como 220. Eu tenho uma resistência de 220 mais 110, 330 ohms. Ó, esse 220 aqui, ó, é a resistência, tá vendo, né? 110 resistência, tá vendo, né? Não é porque parece voltagem, né? Ah, 110 volts, 220. Não, não é volt não, é ohms. Ó, ó. Então eu tenho 330 ohms. Aqui, ó. Somando as duas resistências. Como a corrente é a DDP dividido pela resistência, 220 dividido por 330 dá 0,7 amperes. Então 0,7 amperes vão passar aqui. Certo? Então, por exemplo, a potência no ventilador, RE ao quadrado. R do ventilador, opa, 220, ó. A resistência dele é 220 ohms, ó. Lembre-se, 220 aqui não é a DDP, isso aqui é resistência, hein? Não é voltagem, é resistência dada aqui no problema, ó. Aqui, ó. A corrente 0,7 ao quadrado, 107,8 watts. O que significa isso? Dizer que a potência 107,8 é maior do que o que ele pode suportar. Ele só pode suportar 55, ó. Tá escrito aqui, ó. Ele só pode suportar 55. Se vai passar 107, o ventilador vai queimar. Aqui tá errado aqui, ó, 60,5, né? Não, não é isso não. Aqui no ventilador é 55. Então, não, por favor, corrija isso aqui para mim. Por favor, muito obrigado. Então vai queimar o ventilador. Mesmo assim, né? Com esse valor também queimaria, né? 107,8 a potência nele, maior do que o que está lá, ele vai queimar. A lâmpada, a TV não. A TV, a potência vai ser, ó, 110 vezes 0,7 ao quadrado, vai dar um número menor do que 110 watts. Então a TV não vai queimar. A TV não. Quem vai queimar é o ventilador. Certo? Muito bem. Pessoal. Então assim nós vamos encerrando essa aula, dizendo para você mais uma vez que esses assuntos que nós estamos abordando de 6 em 7, 8 questões por aula até o final, eles são a cerca. Nós estamos tentando cercar de todas as formas aquilo que pode cair, mas principalmente aquilo que você tem que entender para você chegar lá e fazer uma prova com serenidade, com domínio e mandar bem na resolução. Ok? Na próxima semana a gente vai falar de capacitores, circuitos com capacitores. Vamos fazer essa revisão. Ok? Então eu espero por você na próxima aula. Nós vamos misturar capacitor com resistor. Mas eu te espero lá na próxima aula para a gente poder mandar bem. Ó, curte aí. Curte esse vídeo, não custa nada. Então, nada, é só um cliquezinho. Curte aí que você ajuda. E se inscreva nesse canal se você ainda não é inscrito. Um abraço grande e até a próxima.